Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. Você que está aqui em casa, é porque essa casa é sua também, viu? Seja muito bem-vindo sempre. Pega aí o telefone e começa a ligar pra gente, participe, tire aí as suas dúvidas, porque, gente, esse programa é o seu consultório particular. Doutora, vamos lá, a gente deixou aqui uma pergunta pendente, diferença entre a hipoglicemia e a hiperglicemia, né? Sim. São duas crises agudas. A hipoglicemia é uma urgência metabólica. Ela ocorre geralmente quando os níveis de glicose no sangue baixam a níveis inferiores a 60 miligramas por decilitro. Ela pode ocorrer em pessoas que usam insulina, em pessoas que usam comprimidos que estimulam o pâncreas e precisa ser identificada e evitada. E como recentemente falamos, na gestação é gravíssimo. Então, hoje, com a monitorização de glicemia que foi realizada aqui em teste com você, nós podemos verificar a nossa variação de glicose ao longo do dia para evitar isso. Perfeito. A hiperglicemia é o oposto e muito importante também, porque nós temos metas de glicose a serem mantidas. Níveis acima de 160 miligramas por decilitro em tempo prolongado devem ser evitados, porque nós podemos ter a glicação, o açucaramento das proteínas do corpo e inúmeras complicações graves. Os sintomas da diabetes. Então, como falamos, nós temos os sintomas clássicos que ocorrem quando a taxa de glicose supera em torno de 180 miligramas por decilitro. Começamos urinando muito, desidratamos, temos muita sede, essa taxa de glicose, se elevada, ela não entra no corpo, faz a gente emagrecer, temos cansaço e muitas vezes esses formigamentos em membros inferiores que são sinais importantes de uma taxa de glicose aí elevada há mais tempo. A prevenção, a gente pode falar que a mesa, por exemplo, como a Adri tá ali, nossa nutricionista de hoje, a mesa também pode nos auxiliar muito com a prevenção da diabetes, assim como a atividade física? Mas sem dúvida. Então, é muito importante esse tema. Todas as pessoas que tenham familiares em primeiro grau com diabetes, que tenham não só diabetes na família, mas pessoas com hipertensão ou aterosclerose, elas precisam fazer exames periódicos e trabalhar o comportamento. Essa é a melhor maneira que nós temos de fazer prevenção. Nisso podemos atuar. Na nossa genética, não. Mas sim no comportamento. Como é uma doença que depende da interação da genética com esses fatores, vamos lá, vamos nos cuidar. Perfeito, tá vendo? Tá aí, ó, tudo nas suas mãos. Basta mudar os hábitos, entendeu? É isso, assim a gente renasce, a gente aprende. Vamos falar aqui, Dri, a questão dos alimentos com alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. O que a gente deve consumir e o que a gente deve tirar desses alimentos? Tá. Cissa, assim, resumindo, o índice glicêmico é a cereja do bolo. Então, claro, é bom a gente ter conhecimento que, por exemplo, a cenoura é um alimento de alto índice glicêmico, a laranja, e que se ingerido isoladamente, se eu pegar esse pratinho de cenoura e comer do jeito que ela está aqui pura, sem tempero, nada, ela pode alterar a minha glicemia mais rapidamente do que outros alimentos. No entanto, uma dica para quem está em casa, que fique fácil, né? Como que eu faço para evitar, já que eu não tenho aquela tabelinha em casa do que tem alto índice glicêmico elevado ou não? Sempre, por exemplo, aqui, como eu faço para reduzir o índice glicêmico dessa cenoura? Adicionar azeite. Eu coloco uma gordura, eu reduzo esse índice glicêmico. E o azeite é uma gordura boa, né? Ou não ingerir o alimento isoladamente. Eu vou comer essa maçã num lanchinho da tarde. Associar uma castanha. Eu vou comer a maçã, mas eu coloco 2 castanhas do Pará junto. Também a gordura da castanha é uma gordura boa. Eu estou associando, eu estou reduzindo esse índice glicêmico do alimento. A gente tem uma tabela. Coloca pra gente aí essa tabelinha, que daí você vai ajudando. Olha lá, alimentos com alto, moderado e baixo índice glicêmico, né? Então tá ali o que você acabou de falar. A gente tem a melancia com alto índice glicêmico, a cenoura, né? Tem ali o milho, a cenoura tá ali em moderado, a maçã também. Então, varia muito, né? Mas a dica é essa, a gente associar, né? Não ingerir os alimentos
isoladamente. Se eu quero comer a fruta, eu posso comer a fruta, posso tomar um suco de laranja, mas eu vou associar nisso, por exemplo, a castanha, uma salada de fruta, né? Então eu vou picar a fruta e vou colocar um cereal. Tem uma perguntinha boa aqui para você, Dri, ó, Leonor Firmino Barbosa, de Presidente Bernardo, São Paulo. Leonor, um beijo, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, tá bom? Arroz integral, sal integral pode ser incluído na minha refeição, já que eu tenho diabetes tipo 2? Sim, o arroz integral, como todos os outros alimentos integrais, eles trazem um ganho muito importante na dieta de quem é diabético e não só de quem é diabético, né? Por conta do enriquecimento aí das fibras, então pode ser incluído sim. Boa! Agora chegou uma hora que eu adoro, que é a hora que o Brasil entra aqui na nossa sala de bate-papo. Vem, Brasil, através da nossa pergunta virtual. E tá aqui, ó, na tela, Marcelo Tavares de Campinas. Marcelo, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho, tá bom? E ele pergunta aqui, também para a Dri, aí, nossa nutricionista. Adoro comer, eu também adoro, Marcelo. Meu prato preferido é o macarrão. Ih, o meu também. Eu adoro macarrão, Marcelo, a gente tem muita coisa em comum. Isso pode me trazer o diabetes futuramente? Eu como um macarrão integral. Não sei você aí na sua casa, Marcelo. Comer o macarrão não vai, né, torná-lo diabético. O que vai torná-lo diabético é, como a doutora Valquíria falou, a gente tem que avaliar a hereditariedade, né, se a pessoa está com um peso saudável, os hábitos alimentares, né, outras condições que podem fazer com que ele se torne diabético. Agora, por comer macarrão, não. Né? Então, ó, dá uma olhada, tá bom? Também não precisa enfiar o pé na jaca no macarrão. Se você puder substituir o macarrão aí, o macarrão da farinha branca pelo integral, ó, o começo, você vai achar meio esquisito, mas depois é tão gostoso, é tão mais saudável. Faça essa troca que a sua saúde agradece, tá bom? Ó, a Luciana Aparecida Pereira de Campos, de Cosmópolis, São Paulo. Um beijo, minha linda, obrigada pela sua audiência, viu? Ela pergunta o seguinte, se a pessoa tem diabetes, ela pode consumir açúcar mascavo, por exemplo? Não, nenhum tipo de açúcar, né? Ela deve substituir por adoçantes, tá? O açúcar mascavo é açúcar, só que ele é um outro tipo de açúcar, ele tem alguns minerais, é menos refinado, mas não deve consumir o açúcar. Perfeito, eu volto daqui a pouco aqui com a Adriana, porque agora, gente, eu quero mostrar pra vocês algumas fotos, porque muito se fala da diabetes e tal, mas eu quero chamar a sua atenção, até mesmo para que a doutora Cíntia possa entrar na nossa conversa aqui, que é a nossa ortopedista. E tem uma foto, gente, que me chamou tanta atenção, doutora, do pé, né? Como é que o pé do diabético vai ficando? A gente começou leve, vamos começar com aquela foto leve, depois a gente dá aquela foto que a gente pega pesado. E isso pode acontecer com você, se você não se cuidar, certo, doutora? Certo. Essas são as fotos iniciais, como que pode ficar seu pé ressecado, se você não cortar a unha corretamente, né, reto, ou então ficar cavucando, né, tirando aquelas cutículas, você pode machucar. E essas portas de entrada que acontecem nesses pés diabéticos, eles têm a baixa imunidade e isso pode levar a infecção, e essa infecção ela pode disseminar para todo o corpo e dar uma septicemia e esse indivíduo até morrer. Se ele não tiver com a diabetes controlada, se ele não tiver com uma imunidade boa. Meu Deus! É extremamente grave. É muito delicado, eu não imaginei o tamanho da gravidade, Sim, sabe? A dimensão é grande. Você em casa também, muitas vezes fala, tô com um probleminha aqui. Gente, não é assim não. A gente tem que olhar e dar a gravidade de direito e procurar um especialista nessa relação, tá bom? Tem uma questão que veio através do nosso Facebook. Como eu te disse, nosso Facebook tá aí ligado online com a nossa diretora lá no Switcher. Pode mandar a sua pergunta também através do nosso Facebook. Pode colocar a pergunta do Facebook na tela, por favor, porque aí a doutora ou qualquer especialista aqui pode ajudar. Tá aqui, ó, vamos lá. É o Rodrigo Borges, é isso mesmo. Ele pergunta o seguinte, tem os pés rachados e às vezes dói muito. Tem algo a ver com a diabetes, doutora? Não, isso é um problema dermatológico que ele pode ter, talvez tenha que hidratar, procurar um especialista para poder ver o que está acontecendo, mas não tem a ver com diabetes, não. A diabetes, ela pode aparecer também na menopausa? Sim, principalmente depois dos 40, 50 anos que a mulher está na menopausa, a diabetes tipo 2, ela pode sim aumentar a incidência, principalmente porque a mulher começa a ganhar peso, fica mais difícil,
reduzir, fica mais difícil fazer atividade física, às vezes ela fica muito desanimada por causa dessas alterações hormonais, afoga no doce, no carboidrato, no pão, e aí pode desenvolver sim o diabetes tipo 2, é o mais comum depois da menopausa mesmo. Na gestação, também, a paciente que na gestação desenvolve, também a hora que termina a gestação, se ela não se cuidou adequadamente durante a gestação, ela pode continuar com a diabetes e aí vira um diabetes tipo 2, sim. Então a diabetes, ela não é hereditária, ela pode aparecer na minha vida em qualquer momento. Em qualquer momento. É hereditária. Ela é hereditária? Hereditária. Nós não temos ainda um indicador genômico para que nós possamos revelar quais são os seus defeitos. Nós trabalhamos muitas vezes na anamnese familiar, verificando quantos antecedentes nós temos na família. Lógico, como você falou, há uma interação também com o meio ambiente. Nós podemos ter a genética de predisposição e não vir a desenvolver a doença. Porém, muitas pessoas, mesmo tendo uma atividade de comportamento alimentar adequada, praticando exercícios físicos, desenvolve diabetes por vamos dizer, o que nós chamamos de um trato genético forte, sobretudo diabetes tipo 2. Então, a questão muitas vezes nós não conseguimos prevenir, mas se essa pessoa está fazendo exames periodicamente, jamais vai ter um quadro que nós chamamos grave com complicação. Nós precisamos conviver. O diabetes, como a hipertensão, Sim. como a dislipidemia, é uma doença crônica, tem tratamento, ainda não há cura. Porém, o tratamento envolve muito mais uma vida adequada e exames periódicos. Então espera, doutora, nós vamos falar sobre os tratamentos no nosso próximo bloco, que é o nosso último bloco, mas ainda dá tempo de você participar. Tem uma pergunta? Quer conversar com as especialistas? Por favor, deixa a preguiça de lado, vai! Liga 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Ó, a gente tem as perguntas aqui também, a gente vai responder no nosso último bloco, mas hoje, não esquece, gente, o nosso programa acaba aqui no estúdio e continua ao vivo no Facebook, tá bom? Eu vou rapidinho para o intervalo e já volto para te dar todas as orientações daqui a pouquinho, sempre no nosso Mais Saudável.